mais uma aula de física e agora nós vamos falar a respeito de eletrostática. Eletrostática parte do ramo da física eletricidade, onde nós vamos entender os princípios básicos a respeito de eletricidade na análise dos corpos. Aqui iniciamos falando a respeito de carga elétrica. A carga elétrica, logicamente, é derivada de algum corpo, justamente por causa da constituição deste corpo. E aí entendemos que todo corpo ele é composto de carga elétrica porque todo corpo, toda matéria possui átomo. E quando nós vamos entender carga elétrica, é uma propriedade associada às partículas que são constituintes deste átomo. Então, nas partículas, entendendo o átomo, hoje esse conceito de átomo, nós temos um núcleo e esse núcleo do átomo aqui composto de prótons e nêutrons, ao redor em orbitais. Na eletrosfera nós temos os elétrons, então essa região ao redor chamada eletrosfera nós temos os elétrons e nós entendemos que cada uma dessas partículas possui uma certa quantidade de carga. Então, como os prótons e os nêutrons se localizam no interior do átomo, ou seja, no núcleo do átomo, e os elétrons se locomovem ao redor na eletrosfera, toda essa interação tem também a sua quantidade de carga, a sua quantidade de carga elétrica. Então, cada elemento desse possui a sua particularidade relacionada à carga elétrica. Esse aqui é um modelo atômico usual, mais aceito. O modelo atômico mais moderno traz mais alguns elementos, não são elementos adicionais, mas traz mais elétrons ao redor na eletrosfera, uma vez que nós não conseguimos mensurar ou especificar qual é o lugar que este elétron se encontra. Mas esse modelo atômico, onde nós temos os prótons e os nêutrons no núcleo, aqui, como vocês podem ver, até mesmo pela legenda, que nós temos os prótons representados pela cor vermelha, os nêutrons representados pela cor azul e os elétrons de verde locomovendo em orbitais ao redor do núcleo nesta eletrosfera. Este é o nosso modelo atômico. Ou seja, se nós fôssemos olhar cada matéria, toda matéria possui átomo e esta é a característica, o modelo mais aceito de átomo para nós representarmos, a menor porção da matéria, ou de cada matéria. Então, aqui nós temos os exemplos de algumas estruturas atômicas, como o exemplo da estrutura atômica do hidrogênio, que possui um elétron ao redor do seu núcleo. Nós temos também o hélio, que possui 2 elétrons ao redor do seu núcleo. Nós temos o berílio, que já vem com 4 elétrons ao redor do seu núcleo. E o oxigênio, que possui 8 elétrons ao redor do seu núcleo. E observe as camadas aí, conforme vai aumentando o número de elétrons, vai aumentando o número de camadas. Então, na primeira camada, 1 a 2 elétrons, e aí, consequentemente, já vai subindo para a segunda camada quando for mais de 1 elétron. Então, alguns exemplos de estrutura para vocês conhecerem aí os átomos desses elementos químicos. Essas interações de cargas, nós vamos observar que quando nós temos cargas que são positivas, quais são as cargas positivas? As cargas dos prótons. Cargas positivas, na interação com cargas positivas, elas têm a tendência de se repelir. Então, por isso, quando você aproximar um próton de um próton, consequentemente a tendência é a repulsão, eles vão se repelir. Cargas negativas. Quais são as cargas negativas? São as cargas dos elétrons. Então, quando nós temos aqui um elétron se aproximando de outro elétron, a tendência é o que? Também a repulsão. Observe então que cargas iguais, elas tendem a se repelir. E cargas diferentes, ou seja, se você aproximar um elétron de um próton, consequentemente eles vão se atrair. É daqui que vem aquela velha frase, os opostos se atraem. Porque cargas opostas, uma positiva e uma negativa, elas têm a tendência de se atraírem. Prótons e elétrons se atraem. Ok? Aí vocês me perguntam, mas se eles se atraem,
Por que então, quando nós vamos falar do modelo atômico, não estão esses prótons atraindo os elétrons ou os elétrons atraindo os prótons nessa interação aqui do núcleo? Por que que os elétrons continuam em volta nos orbitais? Justamente por causa dos nêutrons. Os nêutrons são partículas do átomo que possuem a mesma quantidade de carga de próton e elétrons. Eles têm prótons e elétrons em equilíbrio. Então, como está em equilíbrio, são os nêutrons que não permitem que haja esse colapso no átomo aqui, onde os prótons e os elétrons vão se atrair. O nêutron é a turma do deixa disso, ou seja, não deixa que isso aconteça, por isso que os elétrons ficam nesses orbitais. Ok? Então, nós temos, cada um deles, uma quantidade de carga específica. Então, os prótons e os elétrons, mesmo que eles tenham massas diferentes, a massa do elétron é quase desprezível, então, mesmo que eles tenham massas diferentes, eles possuem uma quantidade de carga. Esta quantidade de carga particular de cada um deles nós chamamos de carga elétrica elementar. Esta carga elétrica elementar, mesmo que eles tenham sinais contrários, eles têm a mesma quantidade. O sinal é simplesmente para identificar se são prótons ou se são elétrons. Então, esta carga elétrica elementar ela é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs é a unidade de quantidade de carga em homenagem ao físico Auguste Coulomb, que estudou e elucidou essas teorias a respeito de carga elétrica. Então, esta carga elementar é a carga, ou seja, é a quantidade de carga que um próton ou um elétron tem na sua partícula, ok? Cada próton tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e cada elétron tem menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Existe uma forma da gente calcular esta quantidade de carga de um corpo. Lógico, para a gente calcular essa quantidade de carga de um corpo, a gente precisa utilizar esta equação Q igual a N vezes E, onde o Q é a quantidade de carga que a gente quer saber, o N é o número de prótons ou elétrons que nós precisamos saber para calcular, e E é aquela carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 que vimos na imagem passada. Então, para a gente saber a quantidade de carga de um corpo, basta nós sabermos quantos prótons ou quantos elétrons eles têm em excesso, ok? Em excesso. Por que em excesso? Porque o que está em equilíbrio não vai ter alteração. Então ele pode ter excesso de prótons ou excesso de elétrons. E aí a gente consegue calcular a quantidade de carga que ele tem. Se tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons, ou seja, o corpo está neutro, ou seja, está em equilíbrio. Existem os submúltiplos de Coulomb, porque, lógico, né, essas cargas elétricas elas são em notação científica, então nessa ordem de grandeza, né, são valores muito pequenos, por isso nós temos os submúltiplos de Coulomb. E quais são esses submúltiplos? O milicoulomb, ou seja, tem um símbolo MC, o valor é 10 elevado a menos 3 coulombs. O microcoulomb, que tem esse símbolo também, é um M, só que na letra grega, então microcoulomb, que tem o valor de 10 elevado a menos 6 coulombs. O nanocoulomb é o NC, que também tem valor diferenciado, 10 elevado a menos 9 coulombs. E o picocoulomb, PC, que é o seu símbolo, que tem valor de 10 elevado a menos 12 coulombs. Então, isso é para a gente, na notação, na hora que for fazer a citação, a gente cita o símbolo. Aí, na hora de fazer os cálculos, nós substituímos por esses valores numéricos, que aí sim a gente tem já a possibilidade de fazer e realizar os cálculos. Como nós estamos falando de carga elétrica, então nós também podemos trabalhar a eletrização. Existem 3 formas de eletrizar um corpo: por atrito, por contato e por indução. São as 3 formas básicas de eletrização de um corpo, ou seja, como é que nós podemos eletrizar esses corpos. Então, conhecemos hoje, algumas pessoas já tiveram até experiências de tocar ou de ver por aí, o gerador de Van der Graaf,
que utiliza a eletrização desta cuba, onde nesta imagem essa menina está colocada à mão, através de atrito de correias. Consequentemente, há uma eletrização e essa eletrização transferida para o corpo da pessoa provoca aqui aquele efeito, aquele fenômeno de arrepiar os cabelos. É claro, como eu não tenho cabelos, consequentemente eu seria um fracasso nesse experimento. Mas o que acontece? Nós temos aqui esse gerador de Van der Graaf que foi criado, né, para a produção de energia elétrica e através da eletrização de correias. Apenas um conhecimento para vocês que muitas vezes olham esse tipo de material e às vezes ficam curiosos saber como que é o funcionamento. Mas nós temos, como já disse, os processos de eletrização por atrito. O processo de eletrização por atrito acontece quando você esfrega, ou seja, o próprio nome diz atrito, quando você esfrega o material, um material ao outro. Então nós temos o exemplo aqui do vidro e da lã. Quando você esfrega o vidro e a lã, o que acontece? Você eletriza esses corpos e no final o resultado dessa eletrização faz com que os corpos tenham cada um deles uma carga e oposta um do outro. Observe que o vidro aqui estava neutro e a lã também estava neutra, ou seja, não estavam eletrizados. Depois que houve o atrito entre eles, o vidro ficou com carga positiva e a lã ficou com carga negativa. Nós vemos muito desse experimento, às vezes na nossa vida prática. As pessoas estão aí circulando, principalmente as pessoas que andam de bicicleta ou de moto. Então, às vezes, a roupa de seda, a roupa de lã, em atrito com o vento, ela vai eletrizando. E às vezes as pessoas tocam umas nas outras e acabam sentindo um choque, um pequeno choque, né? Uma descarga elétrica, justamente por causa que o corpo estava eletrizado devido a esse atrito do vento com essa vestimenta. Também nós temos a eletrização por contato. Essa eletrização por contato é quando você tem um corpo neutro e um outro corpo carregado, e aí você faz o que? Você encosta, ou seja, o próprio nome diz, contato, é quando você encosta o corpo um no outro, e quando acontece esse contato, quando você encosta esse corpo um no outro, esses corpos fazem essa troca de cargas e no final cada um deles, ou seja, após a separação desses corpos, cada um deles ficam eletrizados com a mesma carga. Ou os dois ficam positivos ou os dois ficam negativos. Observe que aqui é um corpo neutro que chegou a encostar com um corpo negativo. Então, obviamente, depois desse contato, todos os dois corpos ficaram negativos. Eu costumo brincar dizendo que isso aqui é casamento com comunhão universal de bens. Então, junta tudo que tem, separa de forma igual após a separação para cada um e eles vão ficar com a mesma quantidade. E o terceiro processo de eletrização é de indução. Então, a indução, você não vai ter o contato dos corpos, você vai ter apenas a aproximação. Observe que eles estão distantes e quando você aproxima, o que acontece? Este corpo aqui de cargas negativas, ao chegar próximo desse corpo que estava neutro, induz com que de um lado fique as suas cargas opostas, nesse caso, e aí como ele induz estas cargas, acontece esse processo de eletrização, essa separação aqui apenas induzindo para que as cargas cheguem próximas aqui uma da outra, ok? São esses três processos de eletrização, atrito, contato e indução, para vocês compreenderem, para vocês entenderem como eletrizar corpos. Aqui nós temos um resumo para cada um deles, e nesse resumo nós vamos perceber que o atrito, a eletrização por atrito, antes os corpos eles estavam neutros. Depois, o que acontece? Eles ficam com sinais opostos. Então, antes estavam neutros, depois do atrito ficam com sinais opostos. Por contato, então, nós tínhamos um corpo que estava eletrizado, nesse caso aqui positivamente, entra em contato com o corpo neutro, logicamente os dois ficam eletrizados positivamente. Observe o seguinte, como eu disse, eu costumo brincar que é casamento com comunhão universal de bens. Aqui tinha o valor Q
e encostou com um outro valor que não tinha. Automaticamente, o que foi? Esse valor que precisou de ser repartido, essa quantidade de carga que precisou de ser repartido. Então ficou metade para ele e metade para o outro. Repartiu o bem que tinha, que era apenas Q, então ficou metade de Q para um, metade de Q para outro. E na indução, quando você carrega, está um corpo carregado, aqui nesse caso positivamente, se aproxima de um corpo neutro, consequentemente nós temos aqui um corpo positivo e o outro corpo negativo, porque este corpo que estava carregado induziu as cargas opostas a estarem indo para a sua extremidade e, consequentemente, ocorre a eletrização aqui. Ok? Apenas um resumo para vocês compreenderem essas manifestações. Aqui também um outro resumo a respeito do processo, para fixar mais ainda o conteúdo. Então, eletrização por atrito, o que você vai pegar? Eletrizar dois corpos de materiais diferentes e os corpos ficam com sinais opostos. Essa é uma característica da eletrização por atrito. Os corpos ficam com sinais opostos. No contato, não depende do material dos corpos, depende apenas do contato. Os corpos ficam com cargas de mesmo sinal. E na indução, não existe contato entre o indutor e o induzido. E eles vão adquirir também sinais opostos, ok? Esta é a aula de eletrostática, onde nós trabalhamos a respeito do átomo, da constituição do átomo, a quantidade de carga e também os processos de eletrização. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.